Dostoiévski, num ensaio chamado Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, escrito em meados do século XIX, quando foi a Londres, disse uma coisa que é mais verdade hoje, no século XXI, do que há um século e meio, em meados do século XIX. Dostoiévski disse o seguinte: vejam a clarividência e a lucidez para além de quaisquer dogmatismos religiosos em termos, com ou sem Deus, em termos do marxismo. Dostoiévski disse: há apenas uma diferença entre burgueses e proletários em Londres. Uns são burgueses, outros querem sê-lo. Ambos têm o princípio da propriedade, os que não têm e os que têm, os poucos que têm, a esmagadora maioria espoliada que não tem, como razão utilitária de ser. Veja, então ele está querendo dizer, olha só o argumento, tá? Então ele está querendo dizer que como a classe trabalhadora não enxerga outro horizonte a não ser o horizonte de se transformar num burguês ou de melhorar economicamente, porque esse é o horizonte que está posto para ela. Como isso é fato, então o Marx está errado. Sabe, isso é de uma pobreza, gente. Sabe, isso e o que me incomodou ao longo de todo o vídeo é esse. É o tom de arrogância que ele está discorrendo um argumento tão pobre, né? O que Dostoiévski estava dizendo em meados do século XIX. Hoje, quando o capitalismo não precisa mais empregar em massa a classe trabalhadora e faz permear, não é nem no inconsciente coletivo, é no consciente coletivo, a atomização, a individualização, essa dimensão completamente falseadora da realidade, do empreendedorismo, e fragmenta as pessoas, dificultando a união em instituições como sindicatos e movimentos sociais. E existe uma sanha de que o trabalhador espoliado, sem quaisquer direitos trabalhistas, se veja como chefe, se veja como empresário de si mesmo. Dostoiévski está apontando para isso há um século. Sim, o Marx apontou para isso também, saca? Chama ideologia, cara. Na verdade, até agora, 20 minutos de vídeo, eu poderia resumir assim. Flávio Ricardo Valosser desconhece ideologia em Marx. Não com essa acurácia, mas dizendo que o princípio utilitário permeava a classe trabalhadora. Isso era uma apropriação, isso era uma visão que se aproximava mais do chão, do resto do chão da vida, do que as análises abstratas, livrescas, de uma consciência de classe que não acontecia na realidade, empiricamente. Viu? Ele tá de novo repetindo, ele como se alguém na tradição marxista dissesse isso que ele tá dizendo. Sabe? É vergonhoso, gente. Eu assisti na garagem da minha casa a vários churrascos, participei de churrascos do meu pai, operário de uma montadora em São Bernardo do Campo, com os seus colegas de trabalho. Eu aprendi muito sobre política, sobre sindicalismo, assistindo aquelas proto-assembleias. Ao mesmo ele tá, sabe, o entendimento desse cara sobre essa parte aí que tá transparecendo no vídeo é o seguinte, ele tá dizendo, olha, como há exploração, de fato, o trabalhador deveria entender e tomar consciência. Só que isso não aconteceu, então Marx está errado. Só que Marx não disse isso, ao contrário, Marx vai dizer justamente o contrário. Marx vai dizer o que de fato acontece. Né? Se não houver a inserção dos marxistas organizados na sociedade para que essa conscientização aconteça, ela não vai acontecer. Se não houver a condução do partido proletário, se não houver a militância, se não houver a disputa de consciência, isso não vai acontecer. Não vai, por quê? Porque a ideologia opera para que isso não aconteça.